Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que isso vai ser visto. Meu nome é Antônio Augusto Ferreira Neto, sou autista e vim aqui para falar com vocês. Meu diagnóstico foi tardio, a preparação desse diagnóstico foi até um pouco mais cedo. O diagnóstico em si foi aos 19 anos, mas desde um pouco de antes, minha mãe já via com uma psiquiatra, que foi uma pessoa que me ajudou bastante. Essa psiquiatra percebeu que o diagnóstico que eu tinha antes de bipolaridade e de déficit de atenção não eram tão corretos para as características que eu apresentava. E eu não posso dizer que esse diagnóstico mudou minha vida, porque até um pouco antes de receber esse diagnóstico pela minha mãe, de certa forma, eu até tinha umas ideias na minha cabeça que certas características minhas são parecidas, mas nunca tinha sido nada provado. E nunca tive problema no sentido, por ser autista isso vai mudar toda a minha vida, como certas famílias têm. Que eu vejo em algumas famílias bastante essa situação de como se a notícia do filho autista ou de algum parente autista fosse o fim do mundo. Que não é. É simplesmente a única coisa que vai acontecer é que você vai ter que mudar certas rotinas para atender a melhor forma de, não necessariamente, claro, conviver com essa pessoa, dependendo da idade, como no meu caso, porque a maior parte dos tratamentos para a minha idade não vai fazer diferença, mas no caso de um atendimento cedo, como que eu posso explicar? A aceitação que essa família pode ter vai ser a melhor coisa para essa criança, porque vai permitir a família ver ele como uma criança apenas, como seu filho, não como um autista. Aceitando o diagnóstico, você consegue perceber que apenas algumas mudanças vão ser feitas. Não vai ser uma mudança, claro, em alguns casos, como por exemplo em situações de um grau mais severo, realmente vai ter que ser umas mudanças mais severas mesmo. Mas em casos onde você percebe que a criança tem características, mas não é aquela questão de ausência completa da realidade, vai ser mais questão de rotina ou de preparações para esses, entre aspas, sintomas, essas características não sejam coisas tão drásticas quando ele estiver mais velho. Sobre toda essa questão dessa participação familiar, é bom lembrar que, mesmo com tudo isso, essa pessoa vai passar por algumas dificuldades. Não é porque fez tratamento a vida toda que ela vai se transformar numa pessoa normal. Ela vai realmente ter muitas melhoras, mas não quer dizer que vai poder não ter alguma crise. Vai ser uma pessoa sempre muito sistemática e capaz, e muito possivelmente vai ter uma forma de raciocínio diferente. No meu caso, por exemplo, várias coisas eu ajo normalmente, mas eu tenho uma dificuldade social muito grande, principalmente com pessoas da minha idade, tanto que às vezes eu me sinto mais isolado estando perto de pessoas da minha idade do que longe de pessoas em geral, por simplesmente não saber conviver com elas. Eu me sinto incapaz de conseguir atuar socialmente com pessoas muitas vezes, por exemplo, estranhas. Muitas vezes, às vezes, eu não posso dizer sempre, mas tem situações onde uma explicação mais detalhada do que é para ser feito é necessária para eu poder entender como que é para se fazer. Eu ainda tenho bastante dificuldades com instruções. Na minha época de ensino médio fundamental, eu tinha bastante complicações em atividades esportivas, em cooperativas ou simplesmente as escolinhas de futebol, qualquer coisa assim, que simplesmente eu não entendia os comandos de exemplo, treinamento, o que era para fazer. Muitas vezes eu realmente não sabia o que era para fazer, eu tinha que ver outra pessoa fazendo para conseguir acompanhar. Nessa questão de dificuldades, um ponto que não vou dizer que eu sofri, não posso nem dizer que eu sofri, que quem mais sofreu com isso foi realmente minha família, que foi a questão de empregabilidade. Que simplesmente quando você for perceber, depois de terminar a faculdade, eu ainda precisei de um ano basicamente para conseguir passar no AB, foram acho que 4 ou 5 tentativas no total. Continuando nessa questão de dificuldades que eu tive, um ponto que eu percebo que não foi uma coisa muito grave para mim, mas realmente foi uma coisa que me fez um pouco de sofrimento, mas muito mais para meus pais, minha mãe principalmente, foi uma questão mesmo de arranjar emprego. Como eu não acredito que eu não falei aqui ainda, mas eu sou formado em Direito, sou advogado. Até nem gosto de falar muito assim, que eu acho estranho comentar sou advogado. Isso não é uma coisa que viria na minha cabeça uns anos atrás nunca. Mas
Mesmo depois de ter passado no curso de Direito, eu passei basicamente um ano tentando passar no exame da OAB, fiz cursinho, que eu percebi que, não vou dizer que não me ajudou, realmente ajudou, mas não era nada comparado a uma aula presencial, eu percebia muita diferença nisso. E isso demorou em cerca, eu acredito que foi 4 ou 5 tentativas até conseguir passar. E depois de passar, eu até fui em alguns escritórios tentar procurar emprego, não era nem questão mesmo de um salário, um emprego em si, mas mesmo que fosse de uma forma de estágio, para realmente adquirir conhecimento, começar a aprender para depois fazer alguma coisa. Só que eu não vou dizer que sempre falava, a gente vai entrar em contato, é aquela questão, vamos entrar em contato. Isso é uma coisa que eu acredito que qualquer profissional vai passar. E como eu sou uma pessoa que tem dificuldade de iniciativas, dificuldade de ter uma postura mais ativa, esses tipos de situação eu não tenho muita força para me mostrar como uma pessoa que vale a pena ser contratada. E foi depois de... atualmente estou conseguindo trabalhar, mas demorou basicamente mais outro ano, então ficar... para aquelas pessoas que são mais apressadas, ficar 2 anos sem trabalhar seria o fim do mundo. Mas mesmo assim sabemos que tem gente que fica anos tentando mesmo passar para ir para a faculdade. Então isso não é o fim do mundo para qualquer pessoa. Mas eu realmente sou uma pessoa um pouco mais agitada nessa questão de perder tempo. Mesmo eu mesmo perdendo muito tempo meu, eu ficava um pouco estressado com isso. Mas mesmo depois de várias propostas recusadas, não por minha parte, mas que eu tinha sido recusado, eu consegui entrar numa parceria, numa pessoa que me viu uma oportunidade, viu que dava para crescermos juntos com ela. Foi depois da palestra da Berenice Piana, em Maringá. Eu não sei se eu posso falar o nome do advogado, então eu não vou falar. Quis falar comigo, depois entrou em contato. Depois eu fiquei sabendo, até por que começaram a conversar assim, eu ficar sabendo minha mãe, esse advogado é minha terapeuta ocupacional, até eu ter um contato maior com ele depois. Foi uma situação bem interessante, mas mesmo assim eu não vou dizer que sofro com eles. O pessoal no escritório é muito amigável, está sempre me acolhendo muito bem. Mas às vezes eu me sinto um pouco, será que eu estou fazendo certo? É uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, porque eu tenho dificuldade de aceitar eu mesmo. Então aceitar se eu estiver conseguindo fazer uma forma bem sucedida ou se eu estou fazendo o meu máximo ou não, eu muitas vezes não consigo ver. Acredito que empregabilidade é possível em empresas maiores. No meu caso é direito, que é uma coisa mais complicada nesse sentido, mas como existem vagas específicas para deficientes, muito possivelmente autistas vão encaixar nela. Então, eu não posso dizer que vai ser impossível achar emprego. Eu não vou dizer que eu não posso nem dizer que eles vão precisar, porque muito possivelmente tem muitos que têm capacidade para entrar em qualquer tipo de emprego sem o mínimo tipo de ajuda. Mas caso necessário, existem essas outras possibilidades, como a porcentagem de funcionários obrigados a ser deficiente, entre outras possibilidades. Mas o apoio psicológico para essa pessoa, tanto próprio, possivelmente também de profissionais, mas principalmente familiar, é essencial para isso. Então, podemos até voltar para aquela questão inicial da aceitação da família. Tanto em aceitar o diagnóstico, mas aceitar que essa criança é o mundo. Não podemos só proteger essa criança dentro de um guarda-chuva, como eu poderia dizer. Não podemos guardar essa criança num guarda-chuva ou simplesmente uma cerquinha particular onde só a gente vai ter contato. Essa pessoa vai entrar numa vida ao mundo, ela vai ao mundo em algum momento. E tem outra, não vivemos para sempre. O que é uma mãe? Acredito que muitas mães pensem isso, mas se não pensem, o que vai ser do seu filho depois de você for? O que vai ser? Vai depender muito de como você agiu com ele, de como você preparou ele ou não preparou, que é uma coisa muito importante também de se falar. Da mesma forma que existem muitos comportamentos bons, a gente tem que se policiar para evitar situações que podem ser prejudiciais não só apenas para a criança, mas às vezes até para você mesmo, ou até prejudicar pessoas ao seu redor pela forma de suas atitudes. Eu não saberia explicar isso melhor, porque não é um assunto muito próximo meu, mas eu sei que é uma situação que existem conflitos, às vezes, de ideias,
conflitos de ideologias, e a gente tem que ser pessoas civilizadas para aturar, não vou dizer nem aturar, mas conseguir policiar essas situações, conseguir viver em convívio sem entrar em conflito por questões mínimas, muitas vezes. Podemos fazer o melhor, mas precisamos trabalhar juntos. Precisamos aceitar, precisamos conhecer, mas precisamos estar juntos. Muito obrigado.